Não queria falar com bom. Não queria falar com bom. Talvez você está numa situação onde o tempo aquela pressão mandada que avança, mas que as coisas que botam no coração, mas nada que acontece. Talvez botem planos, botem projetos, botem ambição, botem ideias, mas nada que avança. Eu queria perguntar hoje, nunca sabe se aquela coisa que você está espera. Tenta imaginar aquela coisa que você está espera de Deus para acontecer na sua vida. Então, nunca sabe se aquela coisa que você está espera, eu pergunta, eu pedir a Deus. Eu reza, eu peço, já fazia anos e anos, meses e meses, você está espera para aquela resposta divina de Deus na sua vida. Não queria por pensa. Nunca sabe se aquele pedido que eu faço por fazer a Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ou se vou pedir a outra coisa. Tem tchau diferença. Jesus Cristo é intercedor. Então, ele intercede. Intercede quer dizer ele fala a favor a nós. Ele intercede para nós. Ele intercede diante de Deus o Pai. Então, a hora que você pergunta uma coisa, a hora que você crê uma coisa, e que aquela coisa está na sua vontade, então, Jesus Cristo é a pessoa que pergunta para Deus o Pai. Tudo que você pede a Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, não está dado. Aleluia! Não está dado, não pode obter-se. Então, se você está naquela situação onde já faz tempo, anos, meses, dias, nunca sabe, qualquer, que você está espera, talvez é para morrer, você pergunta, você pede aquele bom pessoa, aquele bom Deus, em nome de Jesus Cristo. Ele que é Rei, Ele que é Senhor, Ele que é Todo-Poderoso, Ele que pode abrir mar com o poder de si palavra só. Ele que tem tudo benção na sua mão. Deus único. É Ele que tem que reza. É para Ele que tem que pedir. Coisa que tem no coração. Então, nunca sabe se você pede aquela coisa em nome de Jesus Cristo, ou se você pede em nome de outra coisa. Que outra coisa pode ser, você sabe, às vezes não está reza na frente de estatuetas, de aqueles objetos que não está fazendo com mão humano, você sabe. Talvez eu reza santos, eu reza Virgem Maria até, nunca sabe. Talvez eu faça tudo coisa acima que padre na igreja falou para fazer, você siga conselho de meus amigos, para fazer tudo o que você podia fazer, mas nada que funciona. Sabe, na Bíblia tem aquela passagem que gosta, onde está falando, mas aqueles objetos, aqueles ídolos, aqueles estatuetas que nos reza, eles têm ódio, mas cata odia. Eles têm orelha, mas cata ouve. Então, você está pedindo com coisa para um Deus, para ter orelha, uma capacidade de ouvir o que tem. Tempo perdido. Você está falando a um Deus que pode ouvir. Então, modo que você pode ouvir, modo que pode dar o que você está esperando. Modo. Então, gosto de invitar por dar a vida a Jesus Cristo, por entregar tudo, para a hora que você pôr tudo na sua mão, para entregar a vida inteira na sua mão, e pode agir, e pode fazer. Dar a vida a Jesus Cristo. Você está cansado daquela situação. Você está frustrado, você tenta tudo. A mim foi naquela situação, já tentava tudo. Manda minha vida a Deus, a Jesus Cristo. A mim é testemunho vivo de o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém. É pode fazer para bom. É pode fazer para bom. Que Ele é disponível a bom. Pode tomar. Você sabe, vida que Deus pode dar é uma vida que você pode pedir. É coisa que você pode, é coisa que já faz, já entregou, você tem que receber. É graça de Deus. É sim uma prenda, está dado.
está dado. Então você tem que receber. Faz aquela oração comigo. Repite depois de mim. Senhor Jesus Cristo, não acredita na boa. Hoje sabe, mas boa é redentor de minha vida. Mas boa morre para meus pecados. Mas aquela vida que boa entrega na cruz, aquela vida que boa sacrifica na cruz, sabe, me para mim, entende uma vida nova em boa. Então, hoje, eu decido dar tudo minha vida inteira. Que seja minha vida profissional, minha saúde, minha família, minha vida sentimental. Eu dar tudo, eu entregar tudo. Sabe, mas bom é o único poderoso, único capaz de trocar minha vida. Assim, eu declaro a minha nova criatura. Em o teu nome. O que estava no passado, está passado. Gosto, corre, anda no meu futuro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então acredita na boa. Então acredita na boa. É o nome de Jesus quem reza. Amém, amém, amém. Então fé. Então aquela confiança. De hoje a vida troca, de hoje a situação troca, de desespero a alegria. De hoje aquele que eu hoje, de hoje na minha própria vida, na minha vida de meu, hoje na vida de outro gente, pode assegurar, tá ter uma transformação na minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.